Nessa videoaula faremos uma revisão acerca da trigonometria no círculo. Então a gente começa diferenciando circunferência de círculo. A gente pode perceber que a circunferência ela é o conjunto de pontos do plano que estão à mesma distância de um ponto central, enquanto o círculo é a região do plano que compreende todos os pontos que estão à mesma distância de um ponto central e também, os pontos que estão em seu interior. Então, na prática, a diferença básica entre uma circunferência e um círculo é que, na verdade, nós temos que a circunferência é só a borda e o círculo ele vai compreender a borda e o seu interior. O ponto central que nós falamos na definição anterior vai ser chamado de centro da circunferência ou centro do círculo e é denominado pela letra O. Além disso, a distância do centro até a borda, seja na circunferência ou seja no círculo, é denominado de raio e representado então pela letra R minúscula. Então você tem aí uma circunferência e um círculo, para que a gente possa observar a diferença entre os dois. Vejam que a circunferência compreende apenas a borda e o círculo vai compreender a borda e o interior dele. Então você tem aí o ponto central, você tem o centro de cada um, e aí destacando a distância entre o ponto central e a borda, eu terei o raio da circunferência e faço o mesmo com relação ao círculo, Destaco o seu centro, seu ponto central, e a distância desse ponto central até a borda é o raio do círculo. Bem, a partir da definição de circunferência e de círculo, o que nos compete nesse momento é calcular o comprimento de uma circunferência, que seria então equivalente a você contornar essa circunferência com a fita métrica e depois a gente vê então a medida desse contorno. O comprimento de uma circunferência ele pode ser calculado pela fórmula C igual a 2πr, ou seja, o comprimento é 2 vezes π vezes o raio, onde esse π é um número irracional que vale aproximadamente 3,14. Logo em seguida a gente trabalha com o conceito de arco de circunferência. E eu posso dizer para vocês que um arco de circunferência nada mais é do que um pedaço de uma circunferência. Se a gente tomar uma circunferência e marcar 2 pontos sobre ela, 2 pontos A e B, você percebe que esses 2 pontos vão dividir a circunferência em 2 pedaços. Então, se eu observar, por exemplo, esse pedaço destacado em vermelho, você percebe que ele é compreendido pelo ângulo central alfa. Vai ter uma abertura central alfa que vai compreender esse pedaço da circunferência que vai de A até B. Na verdade, esse pedaço da circunferência que vai de A até B, eu chamo de arco AB. Ou seja, um arco de uma circunferência nada mais é do que um pedaço dessa circunferência. O que nós queremos aqui? Como é que eu posso calcular o comprimento desse arco? Por regra de 3, dá para a gente provar que o comprimento de um arco de circunferência é 2π vezes o raio vezes alfa sobre 360 graus. Então, observem que o comprimento de um arco de circunferência ele vai depender do raio da circunferência e vai depender também da abertura central, que no caso a abertura central nada mais é do que esse ângulo central compreendido por esse arco. Então, com isso, o comprimento 2π vezes raio vezes alfa sobre 360 graus. Bem, continuando, a gente vai observar que essa medida de arco em grau, ela não é a medida oficial. Na verdade, a medida oficial de um arco é em radiano. Então, com isso, eu preciso inicialmente definir o que é um radiano. Então, vamos lá. Nós denominamos de arco de um radiano aquele arco cujo comprimento é igual ao raio da circunferência. Então, a definição de radiano nada mais é do que um arco que tem um comprimento igual ao raio da circunferência em que ele está contido. Com isso, então, vou tomar aqui um arco alfa, um arco de ângulo central alfa, um arco AB. E aí, se nós colocarmos que o comprimento desse arco é igual à medida do raio, nós vamos ter um arco de um radiano. Bem, e aí o que nós devemos fazer a partir daqui? Se nós temos que um arco de um radiano é aquele arco cujo comprimento é igual ao raio, então a gente pode estar se perguntando nesse momento como é que eu determino a medida de um arco alfa em radianos quando eu tenho uma situação, por exemplo, numa circunferência. Para a gente saber então a medida de um arco alfa em radiano, basta que eu utilize essa expressão. Um arco alfa em radiano
nada mais é do que a medida do comprimento desse arco dividido pela medida do raio da circunferência em que ele está contido. Outra coisa que pode também ser dúvida entre a gente é a seguinte situação. Se nós temos que a medida oficial de um arco é o radiano, né? E nós estamos acostumados a trabalhar com arcos em grau, então é claro que vai surgir a necessidade de fazer transformações entre grau e radiano. Para a gente fazer essa transformação entre grau e radiano, primeiro eu posso perceber que a volta completa, os 360 graus, né, que é a volta completa, em radiano eu posso provar que ele equivale a 2π radiano. Então o que é que nós temos? Nós temos que 360 graus, um arco de 360 graus, equivale a um arco de 2π radiano. E aí com essa regra de 3, né, na verdade com essa relação, a gente pode montar uma regra de 3 entre grau e radiano. Então as transformações entre grau e radiano, elas são feitas por regra de 3. Nós podemos dar uma simplificada nessa expressão, dividir os dois membros por 2. Ao dividir os dois membros por 2, a gente tem uma expressão mais simples que vai me dizer que 180 graus equivale a π radiano. Então, com essa expressão, como eu falei agora há pouco, é só a gente montar a regra de 3. Se eu quero saber a quantos radianos equivale um determinado arco em graus, a gente monta a regra de 3 entre eles e descobre então a relação, descobre então o valor. Feitas as transformações entre grau e radiano e vice-versa, para a gente propriamente chegar na trigonometria no ciclo, eu tenho que definir para vocês o que é um ciclo trigonométrico. Então, para isso, nós vamos tomar, no plano cartesiano, aí nos eixos x e y, nós tomamos uma circunferência que tem raio 1 e que tem centro na origem. Essa circunferência que tem raio 1 e centro na origem, eu vou considerar ela com uma certa orientação positiva. Então, a essa circunferência nós damos o nome de ciclo trigonométrico. Como ela tem raio 1, então a gente percebe que devido ao fato de ela também ter centro na origem, então nós vamos ter a variação no eixo x de menos 1 até 1 e a variação no eixo y também de menos 1 até 1. Outra coisa que a gente pode observar é com relação à orientação. Essa circunferência é orientada. A orientação ela vai ser positiva no sentido anti-horário, então sempre que nós tomarmos um giro, que nós tomarmos um arco no sentido anti-horário, nós vamos ter um arco de medida positiva. Por outro lado, se nós tomarmos um arco no sentido horário, esse arco terá sentido negativo. Então o ciclo trigonométrico ele é uma circunferência de raio 1, centrado na origem, como a gente pode observar, e que tem uma determinação, que tem uma orientação positiva ou negativa. Vai ser positivo, como eu disse, no sentido anti-horário, e vai ser negativo sempre no sentido horário. Bem, dá para a gente nomear o valor dos arcos, isso tomando agora como base o ciclo trigonométrico. Essa numeração ela vai começar do 0 grau ou do 0 radiano, bem nesse ponto onde a gente está vendo aí a seta apontando, e aí você vai seguir no sentido anti-horário. Aqui você vai ter na interseção do ciclo com o eixo y, você vai ter 90 graus, que equivale a π sobre 2 radiano. Na próxima interseção do ciclo, agora com o eixo x, nós vamos ter 180 graus, ou π radiano. Na interseção seguinte, agora com o eixo y, nós temos 270 graus, ou 3π sobre 2 radiano. E óbvio, quando a gente fechar a volta, né, nós teremos, coincidindo com o 0 grau ou 0 radiano, nós vamos ter nessa coincidência o 360 graus, que equivale a 2π radiano. Uma coisa que é interessante falarmos nesse momento é que cada uma das 4 partes, né, em que o ciclo fica dividido, ela vai receber uma denominação de quadrante. Então você vai ter aí inicialmente o primeiro quadrante, que ele vai compreender arcos de 0 a 90 graus, seria esse primeiro quadrante que a gente tem aí no canto superior direito. E aí, claro, continuemos no sentido anti-horário. O segundo quadrante ele vai então de 90 a 180 graus, seria então esse no canto superior esquerdo. Logo em seguida a gente vai ter o terceiro quadrante de 180 a 270 graus, que fica então aí no canto inferior esquerdo. E por fim nós temos o quarto quadrante, que vai de 270 a 360 graus, que é esse último quadrante no canto inferior direito. Então percebam que determinado ciclo, né, dado qualquer
arco, você pode então descobrir em qual quadrante ele vai estar. Por quê? Porque qualquer arco de 0 a 90 graus está no primeiro quadrante, qualquer arco de 90 a 180 graus está no segundo quadrante, se tiver de 180 a 270 graus está no terceiro quadrante, e se tiver de 270 a 360 graus está no quarto quadrante. Então, qualquer que seja o arco que você tome no círculo trigonométrico, vai sempre ter um quadrante em que ele vai estar. O passo seguinte, então, para nós trabalharmos é com o conceito de arcos côngruos. Por quê? Porque, pelo que a gente fez anteriormente, nós temos arcos apenas até 360 graus. Mas é óbvio que os arcos eles não vão apenas até 360 graus. Você tem arcos com valores superiores a esse. Então, como é que você faz, por exemplo, para trabalhar com relação ao quadrante quando eu tenho um arco superior a 360 graus? Nesses casos é que a gente faz uso do conceito de arcos côngruos. Então, vamos lá. O que seriam arcos côngruos? São arcos que possuem as mesmas extremidades no ciclo trigonométrico. Se eles possuem as mesmas extremidades, isso quer dizer que eles começam no mesmo lugar e terminam no mesmo lugar. E aí você pode imaginar que eles sejam iguais, mas não são. Arcos côngruos, embora comecem e terminem no mesmo lugar, eles vão diferir entre si pela quantidade de voltas, porque vai sempre ter um arco que vai dar mais volta no ciclo do que o outro. Para que a gente possa entender o conceito de arco côngruo, eu vou pegar dois arcos aqui nesse ciclo. Inicialmente eu vou tomar esse arco em amarelo, que eu estou chamando de arco alfa, e logo em seguida eu vou tomar esse arco em azul, que vocês estão vendo sendo construído aí no ciclo. Esse arco em azul eu vou chamar ele de arco beta, né? Então nós temos aí um arco alfa e um arco beta. E aí, se vocês olharem esses dois arcos, vocês vão perceber que eles começaram no mesmo lugar e terminaram no mesmo lugar. Com esse conceito, eu percebo que eles têm as mesmas extremidades. Tendo as mesmas extremidades, eles são arcos côngruos. Então, a gente pode dizer que esse arco alfa ele é côngruo a esse arco beta. E aí percebam, né? Embora tenham as mesmas extremidades, observem que eles não são iguais. O arco beta é muito maior do que o arco alfa, porque inclusive você deu uma volta completa no ciclo antes de completar o arco beta. Então, arcos côngruos são isso. São arcos que possuem as mesmas extremidades e que diferem entre si pela quantidade de voltas que você dá no ciclo trigonométrico. O passo seguinte, então, agora que nós já conhecemos o conceito de arcos côngruos, né, e já conhecemos o conceito de radianos, é nós trabalharmos com as razões trigonométricas no ciclo. O que nós vamos fazer aqui nesse momento? A gente vai pegar um ciclo trigonométrico e nele nós vamos observar o que é o seno, o cosseno e a tangente de um arco, tomando como base esse ciclo. Para isso, então, eu vou nomear aqui o eixo X como sendo o eixo dos cossenos, o eixo Y vai ser o eixo dos senos, e nós vamos traçar uma reta vertical. Como é uma reta vertical, ela é paralela ao eixo dos senos, de maneira que essa reta vertical toque o ciclo trigonométrico no zero radiano. Essa reta vertical vai ser o nosso eixo das tangentes. Então, nós temos aí que, em se tratando de ciclo trigonométrico, o eixo X é o eixo dos cossenos, o eixo Y é o eixo dos senos, e o eixo das tangentes é essa reta vertical que vai tocar o ciclo no zero radiano e que, claro, ela é paralela ao eixo dos senos. Bem, então, para que a gente possa ver o que é um seno, cosseno e uma tangente no ciclo, eu vou inicialmente tomar um arco alfa que esteja no primeiro quadrante, e aí o que você percebe? A partir da extremidade desse arco, se eu fizer aqui um pontilhado na vertical, esse pontilhado vai cortar o eixo dos cossenos. Onde esse pontilhado corta o eixo dos cossenos é o valor do cosseno desse arco. E aí você já pode observar que esse pontilhado ele vai sempre cortar o eixo dos cossenos entre -1 e 1. Isso para mim tem uma consequência muito grande e muito útil. Isso para mim quer dizer que o cosseno de qualquer arco é sempre um valor entre -1 e 1, inclusive. Para você então achar o seno, vamos fazer aqui um tracejado na horizontal. Ele vai cortar o eixo dos senos em um determinado valor. Esse valor onde ele corta o eixo dos senos é o seno de alfa. E aí você pode observar que o seno tem um comportamento muito parecido com o cosseno.
O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o seno de um arco alfa sempre vai estar entre -1 e 1. Para encontrarmos a tangente, você vai prolongar esse arco e ele vai cortar o eixo das tangentes num valor equivalente à tangente do arco alfa. Desse modo, o que nós temos, né? Para encontrar o seno de um arco, a partir da extremidade, faz um pontilhado, um tracejado, uma projeção na horizontal. Na verdade, na horizontal, isso mesmo. Onde essa projeção cortar o eixo dos senos, nós teremos o valor do seno daquele arco. Para encontrar o cosseno, faz uma projeção, só que agora na vertical. E aí da mesma maneira, né? Onde essa projeção cortar o eixo dos cossenos, aí estará o cosseno desse arco alfa. Para encontrar a tangente, prolonga o arco até ele cortar o eixo da tangente. E aí, lógico, né? Onde acontece essa interseção, aí estará marcada a tangente desse arco alfa. Bem, com essa observação a gente pode perceber que se eu tomo um arco no primeiro quadrante, o seno dele vai ser positivo, porque está acima do eixo dos cossenos. O cosseno dele vai ser positivo, porque vai estar à direita. E a tangente também vai ser positiva, porque vai estar prolongado para cima. Então, observem que no primeiro quadrante, as razões trigonométricas de um determinado arco, elas são todas positivas. Se eu tomar um arco agora no segundo quadrante, a gente vai perceber que nós temos algumas diferenças. Então, aí está o nosso arco no segundo quadrante. Quando a gente faz a projeção vertical, nós vamos encontrar o cosseno. Quando fazemos a projeção horizontal, encontramos o seno. E quando prolongamos o arco, encontramos a tangente. Isso é o suficiente para a gente observar que no segundo quadrante, o seno é positivo, porque está acima. O cosseno é negativo, porque está à esquerda. E a tangente é negativa, porque foi prolongada para baixo. E a gente pode continuar fazendo um procedimento análogo nos demais quadrantes. No terceiro quadrante, agora a gente pode tomar de novo um arco alfa. E aí você faz as projeções, né? Projeção vertical vai me mostrar o valor do cosseno. Projeção horizontal vai me encontrar, né? Vai me mostrar o valor do seno. E o prolongamento do arco vai me dar o valor da tangente. Então, desse modo, se eu tenho um arco no terceiro quadrante, a gente pode perceber que esse arco tem seno negativo, porque ficou abaixo, tem cosseno negativo, porque ficou à esquerda, e tem tangente positiva, porque está apontando para cima. Finalizando aí a questão dos sinais, né, em cada quadrante, sinal da razão trigonométrica, nós vamos então agora tomar um arco aqui no quarto quadrante. A partir da extremidade desse arco no quarto quadrante, se eu faço a projeção na vertical, eu vou encontrar aqui o valor do cosseno. Se eu faço a projeção na horizontal, eu vou encontrar o valor do seno. Se eu prolongo esse arco, eu vou encontrar o valor da tangente. Então, com isso, para um arco no quarto quadrante, a gente pode observar que o seu seno é negativo, porque está abaixo. O seu cosseno é positivo, porque está à direita. E a sua tangente é negativa, porque eu prolonguei esse arco para baixo. Então vejam que arcos no quarto quadrante, o seno e a tangente são negativos e o cosseno é positivo. Bem, estudados os sinais dos arcos em cada quadrante, aí está uma tabela resumo, né, para que a gente possa memorizar. A gente pode observar que no primeiro quadrante todo mundo é positivo, no segundo quadrante seno positivo, cosseno e tangente negativos, no terceiro quadrante seno e cosseno negativo, tangente positiva. No quarto quadrante, seno e tangente negativos e o cosseno positivo. Por que é importante a gente estudar o sinal das razões trigonométricas? Porque agora a gente vai falar a questão da redução ao primeiro quadrante. E nessa redução ao primeiro quadrante é super importante a gente saber o sinal das razões trigonométricas. O que é, na verdade, essa redução ao primeiro quadrante? É o processo através do qual você consegue determinar as razões trigonométricas de arcos que estejam em segundo, terceiro ou quarto quadrante, tomando como base os arcos que estão no primeiro quadrante. Esse processo, né, de tomar como base razões trigonométricas de arcos no primeiro quadrante para arcos que estejam em outros quadrantes é possível porque existe uma simetria entre as razões trigonométricas nos demais quadrantes. Simetria essa que a gente vai mostrar aqui. Além dessa simetria, a gente vai utilizar também a questão do sinal, né? Do sinal das razões trigonométricas em cada quadrante. Sinal esse, né? Sinais esses que a gente acabou de falar no slide anterior.
Então vamos lá. Inicialmente eu vou tomar um arco que esteja no segundo quadrante. Mostrar aí o nosso círculo trigonométrico. Está aí um arco no segundo quadrante. Vou fazer a projeção na vertical para encontrar o seu cosseno. Faço a projeção na horizontal para encontrar o seu seno. Prolongo o arco para baixo para encontrar a sua tangente. Bem, aí o que a gente pode fazer? Tem como a gente achar essas razões trigonométricas desse arco que está no segundo quadrante, tomando como base esse arco que falta para 180 graus. Eu posso pegar esse pedaço que falta para π radiano, que falta para 180 graus, e projetá-lo aqui no primeiro quadrante. Quando você faz isso, você percebe que o seno vai coincidir, o cosseno vai ter o mesmo valor, mas com sinal trocado, e a tangente vai ter o mesmo valor, só com sinal trocado. Por que o cosseno e a tangente possuem sinais trocados? Porque nós sabemos que lá no segundo quadrante apenas o seno é positivo. Como o cosseno e a tangente são negativos, por isso que ele vai ter o mesmo valor apenas com sinal trocado. Então o conselho que eu dou é o seguinte: toda vez que nós tivermos um arco lá no segundo quadrante, você vai fazer a redução ao primeiro quadrante para poder calcular então as suas razões trigonométricas, tomando como base um arco no primeiro quadrante. E para fazer essa redução, você olha quanto é que falta para 180 graus. Ao olhar quanto é que falta para 180 graus, você vai então calcular as razões trigonométricas do arco que falta para 180. E aí lembre de colocar os sinais convenientes, né? Quais são os sinais convenientes? Seno positivo, cosseno e tangente negativos. Eu posso fazer o mesmo agora com o arco no terceiro quadrante. Então, vou pegar aqui o mesmo procedimento, o ciclo trigonométrico, um arco no terceiro quadrante. Na projeção vertical, eu encontro o seu cosseno. Na projeção horizontal, eu encontro o seu seno. E no prolongamento do arco, eu encontro a sua tangente. A partir desses valores, eu vou agora observar esse pedacinho que passou de 180 graus. Esse pedacinho que passou do π radiano. Esse pedaço que passou do π radiano, eu posso projetá-lo lá no primeiro quadrante, através da técnica do opostos pelo vértice. Ao projetá-lo no primeiro quadrante, a gente percebe que o seno vai ter o mesmo valor com sinal trocado, o cosseno vai ter o mesmo valor com sinal trocado e a tangente vai inclusive coincidir. Ou seja, isso mostra para mim que se eu pegar em arcos do terceiro quadrante o tanto que passou de 180 graus, é uma boa estratégia para a gente poder determinar as suas razões trigonométricas, tomando como arcos base, né, como arcos referência, arcos do primeiro quadrante. Desse modo, para arcos no terceiro quadrante, você olha quanto é que passa de 180 graus e adota o sinal conveniente para cada razão trigonométrica. Lembrando que o sinal conveniente seria para o seno e para o cosseno negativo, né? E para a tangente vai ser então positiva lá no terceiro quadrante. Eu posso continuar com esse mesmo raciocínio, só que agora para um arco no quarto quadrante. Então eu vou aqui construir o meu ciclo trigonométrico e nesse ciclo trigonométrico eu vou então considerar aqui um arco que está no quarto quadrante. A partir desse arco eu vou então fazer a projeção vertical e encontrar o seu cosseno. Na projeção horizontal eu encontro o seu seno e no prolongamento do arco eu encontro o valor da tangente. O que eu quero destacar nesse momento? Nós podemos observar a partir desse arco no quarto quadrante o quanto que falta para 360 graus, o pedacinho que falta para 360 graus. E eu posso projetar esse pedacinho lá no primeiro quadrante. Quando eu faço essa projeção, você observa que o seno vai ter a mesma medida, mas com o sinal trocado. O cosseno vai inclusive coincidir e a tangente ela vai ter a mesma medida, mas com o sinal trocado. Isso vai me mostrar que a estratégia de pegar o tanto que falta para 360 graus é uma estratégia válida para arcos no quarto quadrante. Por isso, então, sempre que eu tiver um arco no quarto quadrante, eu olho quanto falta para 360 graus e a partir desse tanto que falta, eu adoto então o sinal conveniente para as razões trigonométricas. Lembrando que o sinal conveniente nesse caso, né, nós vamos ter o seno, ele vai ser negativo, o cosseno vai ser positivo e a tangente vai ser negativa.
Falado de redução ao primeiro quadrante, então agora a gente vai falar sobre os gráficos das funções trigonométricas. Então, para isso, eu começo com o gráfico da função seno. Para tanto, eu vou denominar de função seno toda função f que tenha domínio no conjunto dos números reais e contradomínio no conjunto dos números reais, que seja da forma f de x igual ao seno de x. Ou seja, a função seno é aquela função que vai pegar o seno de um arco x. Eu vou então tomar aqui o nosso plano cartesiano. Vejam que é um plano cartesiano especial, digamos assim, onde nós temos no eixo x os arcos, e aí vocês podem observar que a medida dos arcos está em radiano, e nós temos no eixo y os valores, valores reais, variando aí entre -1 e 1, porque nós sabemos que o seno de um arco varia de -1 até 1. Eu vou então marcar aqui alguns pontos no ciclo e vou ligar esses pontos. Quando ligar esses pontos, nós vamos ter então o que nós chamamos de senoide, que é o gráfico da função seno. Só uma correção que eu disse que ia marcar os pontos no ciclo, né? Na verdade, nós temos aqui um plano cartesiano. Então, eu vou marcar os pontos no plano cartesiano e logo em seguida eu ligo esses pontos formando a senoide. Eu posso começar dizendo que o seno de 0 é 0. Desse modo, o gráfico da função seno passa pela origem. Nós sabemos que o seno de π sobre 2 é 1. Então, marca aquele outro ponto. O seno de π é 0. Então, marca esse ponto sobre o eixo x. O seno de 3π sobre 2 é -1. Então, marca um ponto aqui embaixo. E o seno de 2π é 0 também. Agora, eu vou para o lado negativo marcar os pontos correspondentes. Nós sabemos que o seno de -π sobre 2 é -1. Sabemos que o seno de -π é 0. Sabemos que o seno de -3π sobre 2 é 1. E sabemos finalmente que o seno de -2π é 0. Agora basta que a gente ligue esses pontos por meio de uma curva. Vocês estão vendo aí a curva sendo construída. Essa curva em formato de onda, que a gente pode observar, que vai passar por esses pontos, como eu disse agora há pouco, ela é chamada de senoide e ela constitui o gráfico da função seno. E aí um detalhe importante que a gente pode observar é que o gráfico da função seno varia de -1 até 1, porque a função seno é uma função limitada. Além disso, esse gráfico tem formato de uma onda e ele vai cortar o eixo y na origem. Isso é um detalhe bem importante. Seguindo aí a mesma estratégia, eu vou então agora definir a função cosseno e depois montar o seu gráfico. Então, nós denominamos de função cosseno toda função real, ou seja, toda função f que tenha domínio e contradomínio no conjunto dos números reais, da forma que f de x seja igual ao cosseno de x. Ou seja, da forma que f de x é o cosseno de um arco x. O que nós vamos fazer então aqui? Um procedimento bem parecido com o que nós fizemos em relação ao gráfico da função seno. Eu vou então tomar esse plano cartesiano e nele eu vou então marcar alguns pontos e em seguida ligá-los, formando o gráfico da função cosseno. Vamos começar lembrando que o cosseno de 0 é 1. O cosseno de π sobre 2 é 0 e o cosseno de π é -1. Em seguida, o cosseno de 3π sobre 2 é 0, o cosseno de 2π é 1. Para o lado negativo, nós sabemos que o cosseno de -π sobre 2 é 0, o cosseno de -π é -1, o cosseno de -3π sobre 2 é 0 e o cosseno de -2π é 1. Nós temos aí, então aí os pontos. Eu vou ligar esses pontos através de uma curva. Essa curva que a gente observa aparecendo aí na tela, tal curva é conhecida como cossenoide. Ou seja, o gráfico da função cosseno recebe o nome de cossenoide. E aí vocês podem observar que é um gráfico muito parecido com o gráfico da função seno. Ele também tem o formato de uma onda, ele também é limitado, ou seja, ele também varia entre -1 e 1, mas há uma diferença entre eles. Você sabe, desde o slide anterior, que o gráfico da função seno vai cortar o eixo y no 0. Agora a gente pode observar que o gráfico da função cosseno corta o eixo y no 1. Então percebam que, embora bastante parecidos, esses dois gráficos eles têm uma diferença. A diferença está exatamente onde eles cortam o eixo y. Como eu disse, o gráfico da função seno corta o eixo y no 0, o gráfico da função cosseno corta o eixo y no 1.
Para a gente finalizar então o gráfico das funções trigonométricas, eu vou então definir a função tangente. Então a gente vai denominar de função tangente toda função da forma f de x igual a tangente de x, ou seja, toda função que vá associar a um número real x a sua tangente, em que esse número real x ele vai pertencer ao conjunto dos números reais, retirados os que são da forma π sobre 2 mais kπ, onde esse k pertence ao conjunto dos números inteiros. O que é isso? Nós sabemos que não existe a tangente de π sobre 2, não existe a tangente de 3π sobre 2, bem como não existe a tangente de arcos que sejam côngruos a π sobre 2 e a 3π sobre 2. Desse modo, se não existe a tangente desses arcos, eu preciso retirá-los do domínio da função. Por isso que eu digo que o domínio da função tangente não é o conjunto dos números reais, e sim o conjunto dos números reais retirados os arcos da forma π sobre 2 mais kπ, com k pertencente aos inteiros. Os valores dessa forma, os arcos dessa forma, π sobre 2 mais kπ, são exatamente os arcos côngruos a π sobre 2 e a 3π sobre 2. Então, na hora que eu tiro os arcos cuja tangente não existe, a gente vai ter então a função tangente bem definida, de maneira que eu consiga então trabalhar com ela e fazer o seu gráfico. Vamos lá então. Tomei aí novamente o nosso plano cartesiano, e aí nesse plano cartesiano um detalhe que a gente pode observar é que nós não temos numeração no eixo y, até mesmo porque nós sabemos que a tangente de um arco varia de menos infinito até mais infinito, e eu vou adotar um procedimento parecido, né? Eu começo aí dizendo que a tangente de 0 é 0, então desse modo nós vamos ter que o gráfico da tangente vai cortar o eixo y no zero. Como nós sabemos que a tangente de π sobre 2 e a tangente menos π sobre 2 não existem, nós temos então uma assíntota, na verdade duas assíntotas verticais, de modo que o gráfico da função tangente não vai poder cortar esses dois pontilhados, esses dois tracejados na vertical. Como é que vai ficar então o gráfico da função tangente? Você vai ter um gráfico vindo lá de baixo e indo até a parte superior. Você vai ter então um gráfico em forma de S. De maneira equivalente, eu posso então continuar para os demais quadrantes. Eu sei que a tangente de π é 0. Nós sabemos que não existe a tangente de 3π sobre 2. Então, aí, entre π sobre 2 e 3π sobre 2, você vai ter um gráfico do mesmo formato que o anterior. E o mesmo a gente pode fazer para o 2π radiano. A tangente de 2π radiano é 0. E aí você vai colocar aqui um pedacinho do gráfico complementando essa parte aí até 2π radiano. Bem, vamos agora para o lado negativo. Do lado negativo, nós sabemos que não existe a tangente de menos 3π sobre 2. E sabemos que a tangente de menos π é 0. Então, marquei aí a tangente de menos π, que é 0. Vou colocar essa assíntota vertical no menos 3π sobre 2, para dizer que a tangente de menos 3π sobre 2 não existe. E aí nós vamos ter um gráfico em formato idêntico aos anteriores, passando pelo menos π como o gráfico da tangente entre menos π sobre 2 e menos 3π sobre 2 radiano. Para concluir o nosso gráfico, vamos lembrar que a tangente menos 2π é 0, e aí é só você complementar com um gráfico parecido com os anteriores. Dessa forma, nós temos aí o gráfico da função tangente. O gráfico da função tangente é chamado de tangentoide, Nós temos aí uma tangentoide. Observe que ela tem um formato bem peculiar, bem característico, forma de S, seguidos. E aí você pode perceber aquilo que nós já havíamos falado, Como não existe a tangente π sobre 2, 3π sobre 2 e seus arcos côngruos, você vai perceber que o gráfico da tangente não vai cortar essa reta vertical que passa pelo π sobre 2 e pelo 3π sobre 2. Bem como não vai cortar nos seus arcos côngruos também. Bem, dessa forma eu finalizo a videoaula, onde nós fizemos aí uma breve revisão, uma breve e ao mesmo tempo longa, no sentido da duração, a respeito aí da trigonometria no ciclo.